tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos aí, como a gente tem falado. Vou passar para vocês hoje o Passive Voice, que seria a matéria que a gente estaria estudando, tá? A gente tem então a definição, tentei fazer uma definição para vocês. Usamos a voz passiva quando queremos destacar a ação e não o sujeito, ou seja, importa mais o que aconteceu, não quem praticou a ação. É um tipo de construção muito comum em textos informativos, um pouco mais elaborados. Apareceu num texto do Centro de Mídias da outra aula, né? Então vamos ver que ele é bem fácil, sim, tem bastante similaridade aí, é bem parecido com a língua portuguesa, tá? Então você tem aí o Active Voice e o Passive Voice, né? O sujeito da oração é o autor da ação, ele faz acontecer as coisas, né? E o Passive Voice, o sujeito da oração, recebe os efeitos da ação. Então ele não faz nada. Aconteceu alguma coisa que afeta ele direto ou indiretamente. Eu sempre gosto de trabalhar primeiro em português, tá? Presta atenção nas cores, tá, gente? Tentei fazer as cores para ajudar aí a nossa orientação, nossos estudos, né? Então, Carlos quebrou meu celular. Carlos é o sujeito, quebrou a ação, meu celular é o objeto. Objeto aí é objeto direto, objeto indireto, tá? A gente só lembrar aí que não é levar literalmente aí a palavra objeto ao pé da letra, tá certo? Então aqui a gente tem na voz ativa uma ação realizada pelo Carlos e na voz passiva a gente inverteu a ordem, né? Meu celular foi quebrado pelo Carlos. Percebam aí as cores sempre orientando o seu estudo. Passando para o inglês, Carlos broke my cell e na voz passiva, my cell was broken by Carlos. Na letra que está com a cor vermelha, você vai ver que broke virou broken. Isso é porque na voz passiva ele está no simple past e na voz passiva ele está no past participle. Não se preocupem com isso, tá? Isso a gente vai ver mais adiante. Então, quando a gente vê o que aconteceu nos exemplos, a gente percebe que tem 4 passos para serem seguidos, né? Primeiro passo, a primeira coisa que a gente observa, né? As letras que estão com a cor azul. O objeto da voz ativa foi para o começo da frase na voz passiva, tá? Na voz passiva, como a ação está no passado, aparece um verbo auxiliar, o was, mas poderia ser were, fomos, foram. Depende da palavra que vier antes. Deixa eu então marcar para vocês aqui, para ver se fica mais claro. Está falando disso aqui, ó. Tá? Was broken, tá certo? Então você percebe que was, nesse caso, equivale a foi, né? Broken equivale a quebrado. Lá do outro lado, você vai perceber que broke equivale a quebrou. Então são tipos de passado diferentes, tá certo? Então a gente vai ver que, na verdade, é bem parecido com a língua portuguesa, tá? Terceira etapa aí, vocês vão perceber que na voz passiva é obrigatório o uso de by, né? Sempre depois da oração. By, que é preposição, né? Por, pelo, pela, tá certo? Então você vai perceber que ele está com a cor verde aqui, tá? Até porque não dá para fazer uma frase na voz passiva sem preposição. E a última etapa aí, o sujeito da voz ativa vai para o final da frase da voz passiva. Então, Carlos era sujeito aqui, ele virou aqui agente da passiva, né? Então a gente percebe que essas 4 etapas elas são muito importantes, porque mais para frente eu vou bolar um exercício no Classroom para a gente trabalhar com isso. Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? A União Europeia produziu 9 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Essa frase está na voz ativa por quê? O sujeito é União Europeia, ela realizou uma ação, no caso, produziu, e essa ação dela equivale ao objeto. 9 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Percebam as cores indicando cada uma das famílias.
Passando para a voz passiva, fica 9 milhões de toneladas de lixo eletrônico foram produzidas pela União Europeia. Vamos passar para o inglês isso? Primeira voz ativa. European Union produced 9 million tons of e-waste. Vocês percebem que o esquema de cores está encaixando direitinho aqui, tá? Isso não vai acontecer sempre. Mas nesse caso, para a gente começar a aprender a voz passiva, é legal vocês notarem isso, tá? Passando essa voz passiva para o inglês, 9 million tons of e-waste were produced by European Union. Vocês percebem então que foram produzidas, né? Were produced pela, by, né? E a inversão da ordem das cores ali, azul com amarelo, certo? Vamos ver uma pergunta. O Brasil produziu quanto lixo eletrônico em 2019? A gente tem essa frase na voz ativa, vocês vão perceber aqui, né, que eu tenho em 2019, numa cor um pouco diferente. Essa expressão aqui ela é um advérbio de tempo, tá? E aí ele vai ficar exatamente onde ele está. Não interessa se vai para a voz passiva, quer ver? Então, quanto lixo eletrônico foi produzido, produziu, virou foi produzido, pelo Brasil em 2019? Então eu inverti a ordem de leitura aqui, tudo, mas aqui permanece igual, né? Vamos passar para o inglês? Brazil produced how much e-waste in 2019? How much e-waste was produced in Brazil in 2019? A gente tem aí a voz passiva no inglês. Bom, vamos agora para um quadro comparativo. Então a gente tem o comparative chart, né? Eu escolhi o verbo destroy, o verbo destruir. Ele é um verbo regular, tá? Então o simple past dele e o past participle são feitos do mesmo jeito, com ed, tá? Então se a gente tem no tempo verbal presente simples, a nossa voz ativa vai ser destroy, né? Ou destroys. Destroys quando acontecer he, she ou it. E destrói quando for I, you, we ou they, tá? Isso é regras de outros anos, tá? A voz passiva, então, do presente simples, você vai acrescentar o verbo to be no presente. Pode ser I am, ou he is, ou you are. E o destroy vai para o passado, fica destroyed, tá? E quando já está a voz ativa no passado, como é que ficaria? Bom, quando a voz ativa já está no passado, no caso destroyed, aqui, né? A voz passiva é feita com o verbo to be no passado. Was ou were, né? I was, he was, she was, it was, ou então you were, we were, they were, e o destroyed, né? Os dois ficaram iguais, tá? Isso aqui tem uma explicação já para vocês por que ficaram iguais. Então, quando a gente observa o quadro aí, a gente pode deduzir primeiro. Quando o tempo verbal for presente simples, o verbo auxiliar também fica no presente simples, tá? Então você pode perceber as cores aqui, vermelho, vermelho, tá? Quando o tempo verbal for passado simples, a voz ativa estiver no passado simples, o verbo auxiliar também vai ficar no passado simples, tá? Então a mudança basicamente são os verbos auxiliares. Na voz passiva, o verbo principal sempre fica no passado. Você pode perceber que essa linha é presente simples, ficou destroyed na voz passiva. Essa linha passado simples também ficou destroyed nessa linha, tá? Isso é só uma introdução, né? A gente está à distância, não dá para explicar direitinho do jeito que eu queria, mas eu vou tentar montar para vocês aí uma atividade lá no Google Classroom para a semana que vem, tá certo? Tirem dúvidas comigo por aquela ferramenta ou mandem e-mail, tem aluno que já está me mandando e-mail, tá? E a gente responde aí o mais rápido possível, tá certo? Não se esqueçam que esse bimestre vocês não têm atividades presenciais. Eu já utilizei as atividades que vocês fizeram na sala de aula, então a gente tem que ficar bem atento para não ficar prejudicado, tá certo? Não é porque está à distância que a gente vai aí, como se diz, né, fazer as coisas de qualquer maneira, tá certo? Obrigado, cuidem-se
E vamos torcer para que a gente se encontre em breve. Tchau.